dia com muita alegria. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegre-se e regozije-se nele. Seja bem-vindo a mais um dia do Vivendo. Viva a Vida, do Viva a Vida. Olha só, já ia me esquecendo. Do Viva a Vida. Nós já estamos no nosso 12º dia. Isso mesmo, dia 12 hoje. E hoje, o tema para o nosso encontro de hoje é ringue de boxe. Então, nós vamos ver como nós podemos resolver os conflitos, né? Por meio de uma luta justa. Já aprendemos sobre vivendo apaixonadamente. E essa semana nós estamos aprendendo um pouco sobre amar completamente, né? Amando completamente. E hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente dos demais dias que nós já tivemos aqui, com uma palavra de ânimo, de coragem para nós, tratando esse assunto tão importante que nós começamos desde domingo, né, sobre os relacionamentos, como nós podemos viver esses 30 dias aqui na Terra, aprendendo a viver uma vida completamente na dependência do Senhor, vivendo uma vida de inteira e de intensa comunhão com Deus e também, importante, com as pessoas que estão ao nosso redor. E hoje nós vamos ver sobre isso, né? E nós vamos aprender um pouco sobre como viver uma vida, né, de conflitos, às vezes até irados, mas não permitindo que essa ira nos leve a pecar. E eu tenho certeza que Deus vai usar o homem de Deus para falar ao seu coração nesse dia que Ele separou para que você possa estar com a gente aí. E é muito bom estar com vocês aqui todas as manhãs, e eu tenho certeza que você não está perdendo o seu tempo em tirar essa 1 hora da sua manhã para poder estar com a gente aqui. Porque eu tenho certeza que nada nas nossas vidas acontece por acaso. E Deus separou essas manhãs para nos tratar em relação a essa grande importância que é a nossa vida aqui na Terra. Porque nós já aprendemos que nós não estamos aqui apenas para existir, mas tem um propósito. E por que não viver, né, esses dias das nossas vidas aqui, que eu não sei qual vai ser o meu traço, eu não sei qual será o seu traço, o tempo que você vai ter de vida aqui. Mas o nosso desejo, o motivo de estarmos aqui é, de fato, fazer com que esse tempo que nós temos de vida aqui na Terra seja tempos onde nós possamos nos alegrar na presença do Senhor e ter uma vida correta, uma vida justa, uma vida digna e uma vida que alegra o coração do Senhor. E aí, você já está conectado aí? Então, vamos ver quem é que já está aqui com a gente. Então, vamos lá. O nosso primeiro bom dia aqui foi o de Ricardo Brito. Bom dia, Ricardo, seja bem-vindo. Bom dia, igreja, ele diz. Wagner também já está aí, Wagner Pereira. Bom dia, Wagner. Pastor Leonardo, bom dia, povo de Deus. Bora tomar café? Bora tomar, pastor. Beatriz Lopes, cheguei. Bom dia, Bia, seja bem-vinda. Quem mais já chegou aí dando seu bom dia? Tereza, bom dia, Tereza. Tati Cerqueira também já está aí dando seu bom dia. Um dia abençoado a todos, amém. Mandando flores aí também para nós. Muito bem, flores em vida. Deus abençoe você também, Tati, com um dia abençoado. Andréia também já está aí, Andréia Souza de Santana. Bom dia para todos, bom dia, Andréia. Leonardo dando bom dia aí para T, bom dia, T. Michele Reis também já está aí. Bom dia, Deus abençoe você também, Michele, como a todos nós. Elis já está aí. Bom dia, Eliane, sua linda. Bom dia, Elis, Deus abençoe você, querida. Larissa Barbosa também já está aí. Bom dia a todos. Pastor Leonardo, olá, Ali, bom dia. Que hoje seja um dia de sucesso para todos vocês. Amém. Glórias a Deus. Mávia Arruda, que Deus nos abençoe. Amém. Bom dia, Mávia. Seja bem-vinda também. Pastor Léo, como sempre, fazendo aí, né, o deverzinho de casa, mandando aí o convite, compartilhando esse link com outras pessoas. E você ainda dá tempo de fazer isso. Compartilhe também esse link com outras pessoas e permita que outros sejam abençoados também com essa manhã que Deus separou para nos abençoar. O Jorginho Cerqueira também já chegou aí. Bom dia, família. Deus nos abençoe com muita paz e saúde. Bom dia, Jorginho, seja bem-vindo. Nossa amiga Wilma também, de Januária, já está aí presente. Bom dia, Wilma, seja bem-vinda. Pastor Leonardo marcando, como sempre, outras pessoas aí. A Lúcia
Maria Lúcia Rocha já está aí presente. Graça e paz, irmãos. Bom dia, Lúcia. Tati, amém. Alcileide Soares, bom dia. Vanilde Lima também já está aí. Bom dia, Van. Débora Martins, bom dia. Já está aí também. Vanilde marcando outras pessoas aí também. A Carla Caire já está aí. Joyce também já chegou aí. Aí, bom dia, Joyce. Tem bolo aí? Já fez muitos bolos hoje? Delícia. Então, e nós aguardamos você compartilhar esse link aí. E você que ainda não entrou, dá tempo ainda de estar aqui conosco, participando desse tempo que Deus separou para nos abençoar. Você que esteve em pequeno grupo ontem pôde também dar ter um início, né, daquilo que nós vamos falar hoje aqui sobre os conflitos que nós vamos enfrentar, que nós enfrentamos na nossa vida e às vezes nós não sabemos como lidar com eles, mas hoje é um dia onde Deus separou para nos exortar, para nos ensinar com aquilo que Ele tem para nos falar nessa manhã linda. E eu te convido a unir-se a nós, como sempre nós te pedimos, porque nosso programa só existe por sua causa, porque o nosso objetivo é te abençoar, você que está aí do outro lado. E você também, né, é parte fundamental para que o nosso programa desenvolva de uma maneira pelo qual nós queremos, que é através do seu compartilhamento, que é através da sua participação, compartilhando aquilo que você já tem aprendido durante esse tempo que nós teremos aí, dando esse espaço para você também fazer do nosso programa uma ferramenta também de nos interagir. Então, seja bem-vindo mais uma vez nessa manhã tão linda que o Senhor nos deu para poder compartilhar. Sheila já chegou aí também, Sheila Sueli. Bom dia, Sheila. Seja bem-vindo. Vicky Castro, minha linda, já acordou e já está aí também. Bom dia, Vicky. Então, enquanto você entra aí, você que já está conectado, e você vai poder desfrutar também da alegria de poder adorar a Deus juntamente conosco. E eu te convido a ouvir essa primeira canção aí e vamos juntos adorar aquele que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Então, vamos ouvir essa canção aí. Se você sabe, canta junto aí com essa canção linda, que vai falar sobre essa questão aí do amor ao próximo. Amar, se oferecer, deixar fluir a graça e o amor que vem de Deus. É melhor ouvir do que falar, ser ombro amigo pronto a consolar, considerar o outro superior. Assim, e quando errar, pedir perdão e perdoar o meu irmão. Somos igreja do Senhor, fomos ligados por Jesus. Aquela cruz não foi em vão, temos em Cristo comunhão. Somos igreja de Jesus, que se edifica em amor. Amar o próximo é ser obediente ao que Ele ensinou.
a se oferecer, deixar fluir a graça e o amor que vem de Deus. É melhor ouvir do que falar, ser ombro amigo pronto a consolar, considerar o outro superior. Assim. E quando errar, pedir perdão e perdoar o meu irmão. Somos igreja do Senhor, fomos ligados por Jesus. Aquela cruz não foi em vão, temos em Cristo comunhão. Somos igreja de Jesus, que se edifica em amor. Amar o próximo é ser obediente ao que Ele ensinou. Ligados por Jesus, aquela cruz não foi em vão, temos em Cristo comunhão. Somos igreja de Jesus, que se edifica em amor. Amar o próximo é ser obediente ao que Ele ensinou. Amém, glórias a Deus. Vamos ser obedientes então ao nosso Deus, amando o nosso próximo. Mais algumas pessoas chegaram aqui, né? O pastor Sérgio Vitorino, Valber de Jesus está assistindo lá do serviço. Bom dia para vocês, Thaís Pereira, Júnia Martins, bom dia a todos. Então, agora nós pedimos a sua participação no nosso painel. Então, as perguntas vão estar aí do lado e você vai ter a oportunidade de, durante a mensagem, você estar ouvindo aí com muita atenção aquilo que Deus tem para falar ao seu coração e, ao mesmo tempo, nós queremos a sua participação também, se preparando para responder essas perguntas que está aí do lado durante o nosso painel. Então, eu conto com a sua participação para a nossa interação aqui no momento onde nós teremos o nosso painel, ok? Eu posso contar com você? Então, olha só, então vamos lá ouvir o que o pastor Sérgio Vitorino Pereira, isso mesmo, hoje é o pastor Sérgio, o grande amigo nosso que está aí hoje para falar ao nosso coração e que ele seja boca de Deus aqui nessa manhã. Vamos ouvi-lo então? Olá, seja bem-vindo à série Um Mês para Viver. Hoje é o dia 12, ou 12º dia, e hoje nós vamos aprender resolvendo os conflitos por meio de uma luta justa. Luta justa significa seguir as regras, não é? Obedecer ao comando do nosso juiz, seguir todas as regras direitinho, evitar os golpes baixos, enfim, uma série de coisas que a gente tem que observar. Por isso que a gente começa com esse título, resolvendo os conflitos por meio de uma luta justa. E eu cito uma frase de uma escritora que diz o seguinte: o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. E outra frase que também eu cito
Eles podem esquecer o que você disse, mas nunca esquecerão como você os fez sentir. Muito importante, às vezes a gente está muito preocupado com aquilo que a gente fala, e não com aquilo que as pessoas estão sentindo, né? A maioria das pessoas não sabe como resolver os seus conflitos. Isso é uma área complicada, porque as pessoas têm a tendência de desistir, né? Ainda mais nessa época que a gente vive, a época dos reciclados, né? E a gente acha que tudo é reciclado, inclusive sentimento, a gente acha que é reciclado, que a gente não tem que resolver as coisas. Não presta, joga fora e acabou, né? Mas eu sou de uma geração do reaproveitamento, de consertar as coisas, não de jogar fora. E é justamente isso, porque nesses últimos tempos o povo não tem sabido resolver os seus conflitos. O conflito é inevitável nos relacionamentos. Não tem um relacionamento que não tenha os seus conflitos. Quando duas pessoas únicas e imperfeitas se unem, elas simplesmente não concordam em tudo. Essa é a coisa mais normal que pode acontecer, são as pessoas não concordarem uma com a outra. São opiniões diferentes. E esse é o grande problema, porque a gente, na maioria das vezes, não respeita a opinião diferente, não é a opinião do outro. A gente acha que ele está errado, a gente acha que a gente está certo, não é? Mas então essa é a grande dificuldade. Duas pessoas juntas, duas pessoas diferentes, tentando viver uma vida harmoniosa. Ninguém nos ensina de fato a enfrentar e resolver os impasses que a vida traz, sobretudo na família e no casamento. A gente não tem uma cartilha. Tem muitos escritores que tentam escrever as coisas, mas o dia a dia é diferente de alguma coisa que está escrito num papel. Surgem imprevistos assim, de repente você está de um jeito, a coisa já muda toda, e aí você vai lá no manual que o camarada escreveu, e não tem uma regrinha ali para você seguir. E também não adianta, porque a gente não dá para seguir essas regras nessas situações. Então é muito difícil, mas existe possibilidade. A Bíblia nos fornece os princípios para uma luta justa. Então, às vezes, o que falta mesmo é a palavra de Deus. A gente buscar na palavra de Deus a orientação necessária para os nossos relacionamentos, para que a gente possa viver bem. Então, vá na palavra de Deus. Há uma orientação que parece simples, porém é a mais fácil de seguir. Permaneça dentro do ringue e longe das cordas. Cuidado por causa daquele atrito mais acentuado. Fique ali resolvendo aquelas situações ali no meio, não é? Às vezes o conflito fica um pouco tenso e confuso. Eu tenho 51 anos de casamento, não é? E às vezes, até hoje, acontece coisas que eu e minha esposa, a gente fala, puxa vida, a gente nunca passou por essa experiência, vamos pedir para Deus sabedoria, vamos orar para que Deus nos abençoe, porque a gente possa resolver essa questão, porque é uma situação nova, às vezes um desentendimento por uma coisa tão banal, às vezes uma palavra que a gente fala num momento que não deveria ter dito, ou do jeito que deveria ter dito, não é? Então essas são as situações que a gente precisa evitar, não é? Então às vezes a coisa fica um pouco mais confusa, às vezes foge do nosso controle, a gente fala, puxa vida, por que foi tão longe assim? Mas aconteceu. Então o que a gente tem que fazer é continuar na luta, é buscando a solução para aquilo, é tentando resolver essas questões. Mas em nossos relacionamentos, o mais importante é preciso ter coragem suficiente para permanecer no ringue até chegarmos a uma solução, né? Eu soube de uma estatística agora recente, né, que nessa pandemia que a gente está vivendo esses dias, o número de divórcios aumentou muito, né? Parece que o
o casal dentro de casa tendo que se resguardar do vírus. Parece que um vírus mais mortal, pior, invadiu em seus corações e que o número de divórcios explodiu. Né? Por quê? Parece que não tiveram condições de conviver por mais tempo juntos, suportando um ao outro. Né? Então, não souberam chegar a uma conclusão, buscar uma solução para o problema. Né? Não importa quanto tempo leva, a gente tem que buscar uma solução. A gente tem que ir, como eu já falei anteriormente, buscar na palavra de Deus, orar ao Senhor que Ele vai dar toda a resposta. Se nós realmente amamos alguém, nós devemos reunir todas as forças para poder confrontar e sofrer as emoções desagradáveis que surgem do conflito. Precisamos, se realmente a gente ama a pessoa e a gente está lutando para fazer o casamento valer a pena, não apenas para durar, mas para valer a pena, então a gente tem que saber conviver com as diferenças, né? E entender quando surgem esses conflitos. Se lhe restasse poucos dias de vida, é o nosso tema, né? Se você tivesse 30 dias de vida, só, se alguém chegasse e falasse para você 30 dias, eu acho que você gostaria de alcançar a paz real com aqueles a quem você ama. Não é um fato? A gente gostaria de ter isso. A única maneira é permanecer no ringue e resolver qualquer conflito antes que seja tarde demais. Né? Então, digamos você, nessa questão hipotética, tem 30 dias de vida. Então, você vai resolver todas as questões. Então, por que não resolve? Porque a gente não sabe se vai ter 30, né? Ainda mais no meio de uma pandemia. A gente não sabe se vai ter 30, se vai ter 10, a gente não sabe se vai passar, vencer essa pandemia com vida. A gente não sabe, infelizmente, me desculpe de ser realista assim, mas é um fato, né? É um fato, tá certo? Então, aproveita enquanto você pode, aproveita enquanto você tem tempo e corra atrás, resolva essa situação. Se tem alguma coisa pendente, faça aquilo que está no seu coração o mais depressa possível, né? Então, busca a solução. E essa é a ideia de permanecer no ringue, não fuja, não. Eu vou me esconder. Desculpe, vou me esconder, vou me isolar. Eu não quero saber dessas coisas. Né? Aí uma hora você vai falar, puxa, agora já foi. Agora está tarde, agora não tem como resolver mais. Não é? Então, resolva, aproveita. No começo de uma luta de boxe, os boxeadores, eles colocam aquele protetor, né, bucal, para servir de anteparo, para amortecer os golpes que a pessoa vai levar. Eu estou descrevendo isso aqui, mas eu não gosto muito de assistir essas lutas não, viu? Eu não faz muito meu gênero, não. Mas eu estou só descrevendo para você entender os cuidados que precisam acontecer. Também devemos colocar a proteção na nossa boca. Né? Do jeito que eles colocam lá para proteger dos golpes, a gente tem que proteger a nossa boca para não deixar sair palavras que vão ferir a pessoa, né? Ou a pessoa que a gente ama, nossos filhos, nossa esposa, né? ou os nossos parentes, os nossos amigos, enfim, qualquer pessoa. Eu acho que a gente não tem essa necessidade de sair ofendendo as pessoas com a nossa boca. Então coloca proteção na sua boca também, a exemplo do lutador de boxe lá, coloca proteção na sua boca, né, para que as palavras sejam palavras edificantes, né, palavras que possam trazer alegria. As palavras podem cortar fundo, né, e a ferida assumir o controle da nossa língua. Cuidado. As pessoas costumam dizer que a palavra mata. Às vezes fere mais do que um tiro, um corte de faca, né? Porque a língua ela pode fazer esse mal tão grande na vida das pessoas, né? Então, cuidado com aquilo que a gente vai falar, especialmente na hora do calor, né? Na hora do calor. O lutador,
ele perde a luta, esse lutador de boxe aí que a gente está tomando como exemplo, ele perde a luta justamente na hora em que ele parte com uma agressividade para cima do outro, o outro vai, acerta e dá um nocaute nele, ele vai, cai na lona lá, não é? Então, cuidado com esses momentos de tensão, cuidado com esses momentos de muito nervosismo, porque é nessas horas que a gente fala aquilo que não devia, depois a gente arrepende. E palavra dita, meu irmão, não volta atrás, viu? Muito difícil. Você pode pedir perdão, a pessoa pode te perdoar, mas aquela ferida já foi provocada, aquela ferida já foi feita, aí é só Deus na causa, viu? Então cuidado com isso, né? Cuidado com o calor na hora da luta, cuidado com aquilo, né? Se a gente quer construir um relacionamento que perdure depois do conflito, a gente tem que tomar esses cuidados. Porque na hora do calor, ali a gente fala coisas que não deveria dizer, né? Eu já cometi esse erro muitas vezes, e às vezes até hoje ainda a gente, porque já foi, aí a palavra já saiu, não tem mais jeito, né? Depois de colocar o protetor bucal ali, o lutador, voltando lá, a próxima regra básica para uma luta justa é não atacar. Olha, esse é o defeito que a gente tem, né? Eu costumo falar aqui com minha esposa, tem dia que a gente está conversando assim, e ela começa a falar, lá não sei o quê. Eu falei, já vai abrir o baú, não é? Já vai abrir a caixa de ferramentas, já vai abrir o baú e começar a lembrar de todas aquelas coisas de 50 anos atrás, né? Às vezes a gente tem isso. Cuidado com esses ataques que a gente faz. Aprenda a atacar as questões, sem atacar o outro, sem atacar a pessoa. É atacar o problema, não a pessoa. Às vezes a pessoa, a gente considera a pessoa nossa inimiga. Não, nós estamos debaixo do mesmo teto, nós temos um problema para ser resolvido. Então nós temos que focar no problema, não um no outro. É no problema, vamos resolver esse problema, vamos lutar aqui, vamos unir nossas forças aqui e lutar contra esse inimigo que está querendo pegar a gente, não é? Então não é atacar o outro, mas é atacar o problema, procurar resolver o problema. Em vez de atacar, tente controlar os sentimentos, não é? A gente é muito explosivo, a gente fala muito sem pensar, a gente age muito sem pensar, depois a gente se arrepende. Mas aí, como já disse, aí já fez a ferida, né? Então, às vezes a gente acha que é vantagem a gente perder esse controle, não sei o quê, começar a falar as coisas e tal. Não, eu tenho que me impor. Eu acho que a gente não tem que se impor a ninguém. A gente tem que conversar, dialogar, acertar as coisas de uma maneira muito pacífica, não é? Então, decida concentrar-se na questão imediata e permanecer nela até que chegue a uma solução. Tudo a gente pode chegar numa solução. Eu lembro que, de vez em quando, a gente, quando era mais novo, no casamento, a gente tinha problemas muito sérios. Eu chegava em casa, Beatriz no sofá, ela falava, nós precisamos conversar. E a gente sentava, orava junto, conversava, ela botava tudo para fora, depois a gente orava e resolvia a questão, né? Mas a gente precisa fazer isso, né? Então, no casamento, é muito importante isso. Você que é casado, você que pensa em casar, é muito importante lutar segundo as regras, boas regras, e obter a solução da nossa questão, do nosso problema, da nossa situação, ou seja, uma solução boa para que vá fortalecer o nosso casamento, o nosso relacionamento. Tem as regras, a palavra de Deus tem as regras para a gente. Então você pode usar as regras da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, Deus te dê condições de você aproveitar. Se você lembra, põe na cabeça, se eu tenho pouco tempo de vida, o que eu gostaria de fazer na área do relacionamento, resolver as questões, então eu vou partir para resolver. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê muito tempo aí para você poder desfrutar dessa vida bela que Deus concede para a gente. Fique em paz. Amém. Oremos.
Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor agora venha de encontro a todas as pessoas que estão conectadas a esse projeto que o Senhor trouxe para nós, 30 dias para viver. Principalmente, meu Deus, aqueles que têm vivido uma vida de conflitos. Em nome de Jesus, que o Senhor venha intervir, sendo o juiz e estabelecendo o teu julgamento e a tua justiça. E em nome de Jesus, que haja também uma intervenção poderosa do teu Espírito, destruindo toda essa situação de conflito e levando a uma vida de harmonia no Senhor. E que o foco seja no bom combate da fé, vivendo aquilo que o Senhor estabelece para a humanidade nesse tempo. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que todos que estão envolvidos nesse projeto venham viver uma vida justa e reta no Senhor. Essa é a minha oração no nome e no poder de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Palavra abençoada do meu amigo pastor Sérgio Vitorino e também a oração aí de Sinei Lopes. Nesse nosso 12º dia, ringue de boxe. Deus abençoe o pastor Sérgio. Ainda ontem pude mandar uma mensagem de gratidão a ele, um pastor que tem nos abençoado tanto tempo. Foi um dos primeiros a me procurar quando eu estava com depressão, lá em 2002 para 2003, né? No domingo ele fazendo essa visita para mim. Eu tenho eterna gratidão pelo pastor Sérgio e tem boas experiências positivas como essa que ele tem compartilhado conosco aí sobre relacionamento. Deus, enquanto o pastor Sérgio estava falando aí, Deus estava me falando algumas coisas aqui em relação ao senhor, viu, pastor Sérgio? Não sei se o senhor está ainda assistindo, porque o senhor estava aqui. Já eu faço contato com o senhor sobre um desafio que nós temos aí. Muito bem, vamos participar. Você viu que durante a mensagem aí, você viu do lado direito para a vida toda, ou para toda a vida, como você quer chegar. Essa parte nossa agora que nós chamamos de painel, são essas perguntas que foram alistadas, os desafios alistados ao seu lado direito da sua tela, e que Elian vai estar respondendo, algumas delas dando tarefas, ações específicas sobre relacionamento, e você vai participar aí, né, dizendo como que você pensa, o que você acha, como que você se comporta, tá bom? A primeira pergunta aqui, antes de ir para a primeira pergunta, mas teve gente que passou por aqui, só para poder dizer quem é que já chegou lá, tá bom? Sheila Sueli, Eliane, disse assim, que o nosso Deus encha o nosso coração de esperança e gere amor no nosso coração. Amém. Para que possamos viver uma vida diferenciada, onde todos possam ver Cristo em nós. Amém, Amém, Sheila. Maria Aparecida está dizendo, ops, cheguei, bom dia. Débora Martins está dando sim, amém. Sheila Sueli colocou assim, louvo a Deus pela paz no meu lar, embora só eu vou à igreja, vivemos em harmonia. Peço a Deus que Ele alcance meus filhos e meu esposo, mas tenho esperança que Deus já está cuidando de tudo isso. Que Deus abençoe os nossos lares. Amém, amém, amém. Sheila colocou também assim, olha, Silvia Lopes, que deu esse amém lá de Ilhéus. Obrigado, Sheila, Silvia. Sheila Solida dizendo, esse pastor também é uma bênção. Esse quem? Eu ou o pastor Sérgio? Ou é ele? Brincadeira, Sheila. Vamos para a primeira pergunta, Eliane. Então, aqui está assim, descreva o último grande conflito que você teve com alguém a quem ama. Imagine que você seja um espectador ou um comentarista e analise a luta, porque a ideia hoje é de falar como ringue de boxe, né? Foi uma luta justa? As regras básicas foram mantidas? Como você descreveria o estilo dos lutadores? Quem venceu o combate? Foi uma vitória limpa? Difícil, né? Abrir o baú, né? O baú para não abrir. Recentemente eu não passei por nenhuma situação assim de conflito, mas eu já lidei com conflitos grandes. O mais recente que eu me lembro foi uma situação muito difícil. Não foram mantidas as regras, não foi justa a luta, não usei de palavras doces, usei de palavras extremamente verdadeiras, mas de uma forma muito ríspida. Acabei falando o que não devia falar, como a gente sempre faz, né? Numa situação como essa, a gente quer ter sempre a razão e, às vezes, a gente fala uma verdade de uma forma muito dura que acaba prejudicando
a pessoa com quem nós estamos em conflito, mas eu vi literalmente que eu não agi da maneira correta como cristã, mas eu tive a oportunidade de consertar isso, de pedir perdão, de reconhecer as palavras que foram ditas, de liberar o perdão, de abraçar, de falar que ama essa pessoa. E, às vezes, a gente, em situação como essa, é julgada, né? Eu fui julgada em relação a ter perdoado e ter voltado a relacionar com essas pessoas. E quando um conselho que eu dou para você, em relação a você que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, que ele te ajuda a viver, de fato, essa maneira, diante do conflito, dessa forma mesmo, e a gente tem que dar lugar para a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. As pessoas só podem dar aquilo que elas têm. Então, o que eu pude perceber nesse conflito? Que a pessoa que estava com conflito comigo, ela precisava do meu amor. Como ela precisava que eu a amasse, que eu a ajudasse, que eu a respeitasse, no sentido de que era uma pessoa que não era uma pessoa saudável nesse sentido da emoção, dos sentimentos, espiritualmente falando. Então, eu quem tinha o Espírito Santo de Deus, eu quem era uma pessoa que precisava refletir a glória de Deus ali naquele relacionamento. E a partir do momento que eu passei a amar essa pessoa muito mais depois do conflito, a respeitá-la, a entendê-la, a aceitá-la da maneira que ela é, as coisas foram bem diferentes e nós não tivemos mais conflitos como esse que a gente teve, porque eu aprendi. Eu tinha mais para dar em relação a Jesus, ao amor grande de Jesus, que foi o que nós aprendemos. Uma das regras é essa, é ser semelhante a Jesus. Então, eu precisava demonstrar isso. E, com isso, ela também passou a me tratar melhor, a me aceitar também da forma que eu era, e nós diminuímos 90% em relação a essas questões. Então, para lidar com esse conflito, de fato, precisa ter essa consciência da necessidade que nós precisamos nos espelhar em Jesus. Para a vida toda a gente coloca a cara mesmo para dar, né? A Eliana está revelando algo aí que a gente já conhecia, eu já sabia como esposo dela, como pastor dela. E você falou ontem inclusive, nós colocamos isso lá no pequeno grupo, né? As 3 palavras, como a gente usa, né? Doce, branda e ofensiva, né? E tem uma diferença. Você foi bem clara aí em dizer da intencionalidade e da não intencionalidade. Às vezes a gente fala alguma palavra que ela é ofensiva, mas ela não é intencional. E isso deve ser pedido de desculpas. Quando as palavras são ofensivas, intencionais, é pedido de perdão. Isso tem uma diferença muito grande. Todas as vezes que alguém fala assim, você me desculpa pelo quê? Se você fez com ofensividade, com intencionalidade de ofensa, isso é pedido de perdão. Foi o que você falou aí quando você disse algumas palavras duras para alguém. Que eu comparo também isso aí como o conflito, como o momento de confrontar as pessoas, né? Que nós podemos confrontar as pessoas, mas a forma como nós confrontamos, a forma como as palavras são ditas. Porque, às vezes, as mesmas palavras ditas de uma maneira ou de outra, né, a pessoa vai reagir de uma certa maneira. Foi o que o pastor Sérgio falou, né? As pessoas, às vezes, nem lembram do que você falou, o que você fez. Mas a maneira como você fez, como você falou, deixou alguma marca nela. E a gente tem que dar atenção a essas marcas. Que tipo de marcas que ficou nessa pessoa, porque essas marcas elas vão lembrar. Porque nós somos seres humanos, nós não somos Deus, né? Nós não conseguimos esquecer 100%. Nós vamos lembrar dessas marcas, vai ficar uma cicatriz, e a importância é de não permitir que essas cicatrizes sejam abertas novamente e virem feridas, né? Jorginho Cerqueira, participando conosco, Eliana, ele falou assim, eu passei recentemente e não foram palavras doces. Eu tenho que aprender a ficar calado e deixar que o outro viva a sua própria vida. Jorginho Cerqueira. Sheila Sueli colocou assim, o que vale é reconhecer o erro e ter a atitude de consertar. Verdade, Sueli. Somos falhos muitas vezes, mas como cristãos temos que fazer a diferença, pois é isso que aprendemos com Cristo. Esse é o fato, essa é a diferença da pessoa que tem Jesus e da pessoa que não tem Jesus, né, Eliana? A pessoa que tem Jesus, ela vai lá e conserta, e a que não tem Jesus fala assim, eu fiz uma coisa errada. É o Judas e Pedro, né? Judas, eu traí sangue inocente. E Pedro foi lá e chorou amargamente,
diante do Senhor, né? E a própria palavra já diz, né? O que depender de mim, eu vou ter paz com todos os homens. Então depende de você. Depende muito de nós. É uma escolha, né? Amar é uma escolha, perdoar é uma escolha. E o conflito, viver um conflito implica nisso, né? De que forma nós temos amado e perdoado. Muito bem. Olha, a Mávia Arruda, Mavinha, sua amiga, está dizendo: eu ainda estou com uma cicatriz muito grande. Sei. A cicatriz, ela fica. O que a gente precisa é curar a cicatriz. Né? Como é que a gente cura a cicatriz? É perdoando. Perdoando não significa que vai esquecer. Por isso que é cicatriz. Deus é que tem o poder de esquecer. Ele diz que Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Né? Se nós confessarmos os nossos pecados para Ele. Sheila Sueli está dizendo assim: esse programa é top, deveria durar para a vida toda. Sheila, olha aqui, Rosângela está participando aqui, dizendo assim: Eliane, eu fui acusada injustamente, não tive oportunidade de me defender, sofri muito e esperei por 2 anos, nunca falei nada de mal da minha amiga. Depois de 2 anos ela me procurou, eu a recebi, ouvi e perdoei, e hoje ela é mais do que minha irmã. Uau. Liberar o perdão é liberdade, é se libertar, é tirar aí. o fardo que está nas suas costas e deixar que Jesus leve esse fardo, como nós aprendemos também, acho que foi no 8º dia, em relação a essa questão, né, de guardar essas coisas, as mágoas, os ressentimentos. E isso é prejudicial para nós mesmos, é nós quem sofremos com isso. Talvez a pessoa que nos feriu, a pessoa que nós não liberou perdão para nós, nem sequer se lembra, e às vezes a gente vai, né? 2 anos guardando isso, né? O pastor Sérgio colocou, que machuque. O pastor Sérgio colocou isso na mensagem, né? Lá vai abrir o baú, né? O pastor Sérgio é fantástico, cara. Aqui, o Jorginho, ele colocou assim também: o mais difícil é o tempo que passamos com esse sentimento infernal dentro de nós. Isso vai nos corroendo, né? E por isso que faz mal para a gente, né? A gente fica triste, Rosângela colocou aí, a gente fica triste, né? Mas você tem um espírito quebrantado mesmo, Rosa, porque quando a pessoa te procurou, você não jogou na cara dela, né? Mas você fez isso, né? Thaís Pereira está dizendo assim, Eliane: essa mensagem me tocou muito hoje. No dia de ontem, não fui justa. Me desentendi com meu neguinho por ter atacado. Apesar de não ter sido ríspida ou tentando causar uma briga, houve um desentendimento devido ao cansaço e exaustão. Como o pastor falou, uma palavra dita não volta. A verdade, na maioria das vezes, nós entramos num ringue desnecessário. Verdade, viu, Thaís? Às vezes a gente briga, a gente não sabe nem por que está brigando, né? Tem dia que parece que a gente não levantou bem, parece que a gente não teve uma noite de sono restaurador, a gente não está com algumas preocupações na cabeça e parece que aquele dia fica mais terrível. Eliane, segunda pergunta, para as pessoas participarem também, você pode participar aí respondendo. Qual de seus relacionamentos atuais envolve conflitos que exigiriam que você entrasse no ringue se soubesse que tem apenas 1 mês para viver? Qual de seus relacionamentos atuais envolve conflitos que exigiriam que você entrasse no ringue se soubesse que tem apenas 1 mês para viver? Hoje eu acho que os relacionamentos atuais seriam com os meus filhos, né? Eu entraria no ringue com eles se soubesse que eu tinha apenas um mês para viver, confrontando-os com a necessidade que eu tenho. Eu sempre estou entrando no ringue com eles em relação a isso, a correr atrás, a sair do marasmo, a realizar aquilo que eles precisam realizar, e às vezes eles entram numa inércia em relação a algumas situações, e eles estão ouvindo isso, não sabem o que eu estou falando, e às vezes a gente quer que eles tomem atitudes, e às vezes eles não tomam aquela atitude que a gente queria que eles tomassem. Então eu acho que se eu soubesse que eu teria 1 mês apenas para viver, eu entraria no ringue com Vitória Maicila, sério, e Mateus também. E nós consertaríamos muitas coisas em relação a talvez ver realizado aquilo que eu quero muito na vida deles e que eles ainda não alcançaram, não almejaram. Talvez eu entraria no ringue com eles. E eu entrei recentemente
no ringue com eles, a partir de um momento que eu tive com Deus em relação, não só aos meus filhos, mas os jovens da igreja sabem do que eu vou falar, em relação a um jogo que eles jogam e que me incomodava muito. E aí eu entrei no ringue com Vitória mais Silas em relação a esse jogo, coloquei eles no sofá e chorei com eles, orei com eles, e eles me pediram perdão em relação a isso que me incomodava neles. E, às vezes, a gente entra nesses rings necessários para que haja, talvez, um consertar, né, algumas situações, não exatamente para gerar conflitos, porque gosta de confusão, não é isso, né? Nesse sentido, eles sabem muito bem o que eu estou falando. O Viva a Vida não é novela, também não é aquele casos de verdade ou caso de família. Aqui é para a gente poder aprender como é que nós devemos melhorar os nossos relacionamentos, porque se nós tivéssemos apenas um mês para viver, nós temos que melhorar são os nossos relacionamentos. Eu já disse e vou repetir que a única coisa que eu quero ouvir no dia do meu funeral, é quando tiver ali eu dentro do caixão. Não adianta mandar flores, as palavras bonitas eu não vou ouvir. Eu só quero ouvir o seguinte: estou reparando que os dedos do pastor estão mexendo. Eu não quero estar perto do caixão nesse momento, tá? Ziara está confirmando tudo isso, né? Ela falou assim, olha, depois da oração de sexta-feira, eu liberei. Olha, sexta-feira, então, ela participou do programa Viva a Vida e teve uma oração lá, certamente, né, na direção de Jéssica Lima. E ela está dizendo, depois da oração de sexta-feira, liberei o perdão. Glórias a Deus, amém. Ziara. O programa é para isso mesmo. Benésia Dias, sua irmã, está dizendo, vivi muito tempo confrontando as pessoas, mas estou no aprendizado de me calar. Isso aí, Bé. E Joyce Dias, muito bem, mãe. Ziara colocou assim, ó, perdoei e tirei um peso das minhas costas. E é real isso, né? Quando a gente, então, libera o perdão para as pessoas, há literalmente como eu disse no domingo passado, né? Um verdadeiro sessão de descarrego. Eliane, libertador. Eliane, essa questão de entrar no ringue, às vezes nós precisamos entrar no ringue, nós temos, e quando você está falando aqui de entrar no ringue, não é para lutar com a pessoa, mas é colocar, como o pastor Sérgio disse, a partir do livro lá do pastor Kerry Chris Chuk, de colocar a embocadura, aquela proteção das palavras que a gente vai dizer. Às vezes a gente não precisa dizer muitas palavras, né, para dizer uma verdade. Por isso que ontem no pequeno grupo nós falamos sobre isso. As palavras doces, as palavras brandas e as palavras ofensivas, né? Eu não sei dizer palavras doces, não sei. E palavras ofensivas é quando a gente tem uma intencionalidade de ofender. Eu também não tenho essa dificuldade. Às vezes eu uso as palavras brandas. Só que quando as palavras brandas elas não se resolvem, elas não atendem ali no ringue, a gente acaba dizendo algumas palavras ofensivas. E em falar sobre também eu entrar nesse ringue, é preciso ter muita maturidade para você estar nesse ringue, porque você tem que fugir das cordas laterais. Em que sentido? Você tem que estar no meio do ringue com a pessoa que você está com conflito, com maturidade para saber o problema, de onde começou esse conflito, ter maturidade, talvez, para admitir o seu erro, para chegar num consenso e, como a Bíblia fala, não permitir que o sol se ponha sobre a vossa ira. Isso quer dizer o quê? Terminar a luta de uma forma justa, com pedido de perdão, com reconhecimento, talvez sem ressentimento, sabendo lidar com a situação com muita maturidade, e sabendo que talvez eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, talvez eu vou, de fato, falar para a pessoa que eu estou em conflito da minha posição, mesmo que não seja a posição dela, com muita maturidade, e também sabendo receber a posição da pessoa. Porque, às vezes, nós entramos num conflito, o que a gente faz? Foge para as laterais, vai para a corda, e ali, fugir e ir para as laterais implica que você não está tendo maturidade para lidar com a situação. E aí você esquiva, sai do problema sem resolver, e aí emburra, fecha a cara, não conversa mais, cria uma inimizade, quebra esse relacionamento, e aí para voltar para ser o que era antes é muito difícil. Principalmente dentro de casa, né? É difícil a gente reconhecer que, de fato, nós estamos erradas, dar o braço a torcer em relação a abrir mão, de fato, da minha vontade, da minha posição, em detrimento à posição do outro que está com a razão, e às vezes a gente quer estar sempre com a razão.
Então, para estar no ringue, é necessário que você tenha muita maturidade. O Jorginho, perdão, a Rosângela também está dando uma palavra de encorajamento aqui também para o Jorginho. Ele fala assim: Jorginho, a dor é muito grande e a gente se sente muito fracos e feridos. Está referindo-se, às vezes, quando recebemos palavras duras, assim, Verdade. ou quando a gente quer tomar mais uma posição. Na terceira fala aqui, Elian, é mais uma oração que eu vou pedir para que você faça nesse instante, né? Orar pedindo que Deus lhe mostre quando e como você espera que outra pessoa satisfaça as necessidades que somente Ele pode satisfazer. Peça a Deus que Ele dê o que você mais precisa dele, tá bom? Vamos passar um tempo orando. Elian vai orar também por você, agora, nesse exato momento, e aí a gente vai prosseguir no programa. Oremos ao nosso Deus. Então, eu convido você a unir-se a mim agora em oração. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Ele está aí para te ouvir, para te entender também. Pai, muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder falar com o Senhor. E nesse momento bem especial, eu quero colocar, ó Deus, a minha vida, a vida de Lopes, a vida de cada pessoa que está aí participando desse programa diante do teu altar. O Senhor sabe o que passa no coração de cada um de nós. O Senhor sabe dos nossos sentimentos. O Senhor sabe das nossas aflições. O Senhor sabe dos nossos anseios. Lembrando desses conflitos que nós temos vivido, o Senhor sabe o que de fato foi perdoado, quem de fato precisa ser perdoado, quem precisa nós ainda reconhecer essa necessidade de expressar um pedido de perdão. E nós pedimos que o Senhor venha trabalhar na nossa mente, no nosso coração, nesse instante. Ó Deus, nós sabemos que nós queremos esperar muito das pessoas, mas nós sabemos que tudo nós podemos esperar é em Ti. Aquilo que nós queremos que as pessoas nos dão, o Senhor pode nos dar. E às vezes a gente quer, ó Deus, receber muito dos outros, sendo que aquilo que nós precisamos é apenas a presença do Senhor nas nossas vidas. Porque quando nós temos o Espírito Santo do Senhor em nós, nós podemos lidar com qualquer conflito. O Senhor vai nos ajudar a vencer todos eles. E agora eu coloco o coração de cada um de nós aqui, aqueles que estão feridos, aqueles que ainda estão com alguma mágoa, com algum rancor. Deus, elimina de nós toda a amargura, ó Deus, tire de nós todo o rancor, todo o ressentimento, limpa por completo o nosso coração. Bem do outro lado também, as pessoas que nos feriram, que essa palavra também encontre o coração de cada uma delas e que haja esse momento de reconciliação nas nossas vidas. Muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, pelos pedidos de perdão que já foram manifestos aqui, pelas pessoas que já foram tratadas em relação a isso. Nós louvamos o nome do Senhor, porque o Senhor é bom, as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas e nós queremos viver essa vida de total entrega ao Senhor. E eu te peço que no nome de Jesus o Senhor nos ajude a depender totalmente do Senhor, a ser preenchidos totalmente pelo Teu Espírito Santo, e assim nós iremos viver relacionamentos saudáveis, sem sentir falta de nada, porque o Senhor nos basta. Nós louvamos o nome do Senhor por tudo. Obrigado, ó Deus, por esse tempo aqui. Eu te louvo e te agradeço no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor. Olha, a Tereza ainda está dizendo aqui, Elian, a mulher sabe, essa tia Elian, hein? E Jorginho está dizendo... Beijo, Tê! Verdade. Aqui ainda há um pedido de conselho aqui, na verdade. Mávia está dizendo: pastor, o que fazer se fui provocado o conflito por outra pessoa e se essa pessoa nunca chegou até a mim para termos uma conversa? Um dos encontros passados já foi falado sobre isso nos relacionamentos, Mávia, é a questão de ceder o perdão. O perdão libera a pessoa. O perdão, literalmente, você não vai ficar esperando que ela lhe peça perdão. Você deve orar aí para que você possa, então, explicitar isso, para que você possa publicar isso. Você, então, precisa começar a orar a Deus para ter um encontro com essa pessoa, pedindo a Deus um encontro. Deus, me dê um encontro com essa pessoa para dizer para ela: olha, aquelas palavras duras que você disse naquele tempo, eu fiquei ofendida, mas eu estou aqui para dizer para você que você está perdoado. É a palavra que nós temos aprendido aqui no Viva a Vida. Vamos para a canção, porque o nosso tempo está acabando. Vamos para a segunda música, fica conosco, daqui a pouco Elian já volta. Como é precioso, irmão,
te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém, glórias a Deus. Obrigada aí, Joyce e Luiz, com essa canção linda aí. Como é precioso, né? A gente viver em comunhão. E na primeira música também, Jéssica e Tiago, Deus abençoe grandemente essas pessoas que têm nos abençoado com essas canções e com essas vozes lindas. Deus abençoe vocês. Voltando aqui, então, nós temos ainda mais alguns comentários para a gente encerrar, então, o nosso programa. O Ilma falou aqui, tem momentos que a gente está em paz e o outro vem com 4 pedras nas mãos. Aconteceu comigo semana passada, querendo saber da saúde do meu filho. Mas fui muito maltratada pelos funcionários. Mas aí entreguei para Deus. Mas chorei demais depois, devido às palavras que eu ouvi. Entregar para Deus mesmo. Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos que descansar nele. Rosângela Brito, tive um conflito quase a vida inteira com minha irmã. Ano passado descobrimos que ela tinha um tumor na cabeça há anos. E isso provocava as reações agressivas dela. Olha só, né? E às vezes a gente lidar com pessoas que precisam muito mais, né, da nossa atenção, da nossa compreensão do que do nosso julgamento. E às vezes a gente precisa estar atentos à necessidade do outro também. Glória a Deus, Rosângela, que foi descoberto isso, para que haja essa harmonia. Sheila Sueli, esse louvor é lindo, lindo mesmo, não é, Sheila? Bem antigo, né? Do tempo nosso. Rosângela Brito, confesso que não consegui amá-la, mas tudo mudou, graças a Deus, louvado seja Deus. Que bênção, glórias a Deus. Amém, glórias a Deus por você estar aí, permanecido com a gente até agora. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. E é isso, colocar em prática, né? Nada vale apenas ouvir aqui, entender o que Deus quer para nós, se nós não permitirmos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nos fazendo colocar em prática e tendo ações que façam a diferença, que mude o nosso comportamento, a nossa forma de agir diante desses conflitos que nós enfrentamos durante todo o tempo. E nós não vamos fugir deles. Enquanto estivermos aqui, nós vamos ter esses conflitos. Eu espero que vocês também, aí nos demais dias que ainda nós temos para frente, né? De 9 às 10, de segunda a sexta. Conto com você e convide mais um para estar com a gente aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique em paz, que Deus nos dê um restante de dia abençoado na presença dEle. Dia cheio de muita paz, de muito perdão, de muita reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor. E eu oro para que Deus dê essas oportunidades para que vocês encontrem uma maneira de consertar aquilo que precisa ser consertado. Fique com Deus e até mais.